meus alunos. Antes de a gente começar a aula, eu vou dar dois recados para vocês. O primeiro é que, de todos os Google Forms que a gente fez, a gente está no Google Forms de número 6 e todos eles valem ponto de tarefa, que vai melhorar a nota de vocês no final do trimestre. Então, quem não fez o último formulário, que é o formulário de número 6, pode me mandar uma mensagem no chat que eu linko para vocês entrarem e terminarem o último Google Forms. Os demais já foram fechados. O que está aberto ainda até o dia 16 é o formulário de número 6, certo? Fecha no dia 16, na quarta-feira, um dia antes da nossa avaliação. No dia 17 é a nossa avaliação. O que cai na nossa avaliação? Cai da aula 99 até a aula de hoje, a aula 104, certo? Vamos para a aula? Bom dia, galera! Hoje a gente vai ver a aula 104, resolvendo por soma e produto. O que seria soma e produto? Soma e produto é resolver uma equação de segundo grau não sendo por Bhaskara, por uma outra fórmula, que às vezes é muito mais rápido de resolver. Quando ele fala soma, ele está pedindo a soma das raízes da equação. E quando ele fala produto, ele está querendo a multiplicação das raízes da equação. Que raízes? O x1 e o x2 que a gente encontra na fórmula de Bhaskara. Então, se eu fosse resolver essa equação de segundo grau por Bhaskara, eu consigo? Consigo. Só que eu quero a soma das raízes. Então, no final, a hora que eu acho o valor do x1 e do x2, eu tenho que somar. E se eu quiser produto, eu tenho que multiplicar. Então, existe uma fórmula que acha a soma das raízes e o produto das raízes sem utilizar a fórmula de Bhaskara. E eu vou mostrar para vocês hoje. Eu poderia fazer com vocês todos os exercícios das duas maneiras, só que o vídeo fica muito longo. Quando a gente está na sala de aula, eu até faço isso com vocês para mostrar. Então, no final da aula, eu vou mostrar um exercício que eu fiz e que dá do mesmo jeito pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, vejam aqui. Ele quer no exercício 1 que a gente encontre apenas a soma das raízes da equação. Então, o valor que eu vou encontrar aqui, ó, é a soma do x1 e do x2, certo? Como que eu faço para achar isso? Para eu descobrir a soma das duas raízes, eu uso essa fórmula aqui, ó, soma é igual a menos b sobre a. E a gente sabe que uma equação de segundo grau, ela tem os coeficientes. E eu vou colocar aqui do lado, ó, eu vou fazer o exercício C. O A e o B vocês fazem sozinhos. A primeira coisa que eu preciso saber é quem são os coeficientes. Então, eu tenho o coeficiente A aqui, eu tenho o coeficiente B, né? E tenho o coeficiente C. No exercício C, o coeficiente A é o 4, o B é o 16 e o C é o menos 17, certo? Como eu quero a soma das duas raízes, eu vou usar a fórmula menos B sobre A. Quem é B? B é 16 e o A é 4. Então, vai ficar... Aqui é positivo, aqui é negativo, vai ficar menos com mais menos, menos 16 sobre 4. Eu consigo dividir o 16 por 4, vai dar 4, e menos com mais vai dar menos. O que significa esse menos 4? Esse menos 4 é a soma do x1 e do x2 se eu tivesse resolvido por Bhaskara. Não é o valor da raiz, é a soma delas. Eu só quero a soma no exercício 1, então vamos para o B. O B, eu preciso saber os coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A é o 3, o B é o menos 5. Lembra, o A é que acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é o número sozinho, sem letra, 21. Vou substituir, então, na fórmula da soma, que é menos B sobre A. Então, é menos com menos vai dar mais, sobre A, que é 3. Veja que aqui deu 5 terços. Não consigo dividir 5 por 3. Então, eu vou parar aqui. Vai virar as raízes, a soma das duas raízes virou um valor fracionário, certo? Agora, eu vou virar a página. Já no exercício 2, ele pede para encontrar o produto das raízes da equação. O que significa isso?
Se eu achar o x1 e o x2 pela fórmula de Bhaskara, eu vou multiplicar uma pela outra e acho o produto. Mas, para não ter que fazer a fórmula de Bhaskara inteirinha e achar as duas raízes e multiplicar para encontrar o produto, eu já tenho uma fórmula para isso, que é produto é igual ao C sobre A. Então, agora, eu de novo encontro os coeficientes da equação, o A, o B e o C, e descubro que o A é o 3, o B é o menos 4 e o C é o 9. Para encontrar o produto das raízes, eu vou fazer C sobre A. Então, o C é o 9 e o A é o 3. E 9 dividido por 3 dá 3. O que significa esse 3? Significa que a hora que eu encontrei x1 e x2, eu multipliquei um pelo outro e deu 3. Provavelmente essa raiz era 1 e 3. 1 vezes 3, 3. Certo? Uma raiz valia 1 e a outra raiz valia 3. Tudo bem? Então, veja aqui, ó. No exercício D, veja que eu estou fazendo o B e o D, o A e o C fica com vocês. Eu tenho o coeficiente A, que é o menos 4, o coeficiente B, que é o 10, e o coeficiente C, que é o 7. Substituindo aqui, então, eu tenho que o coeficiente C é 10 sobre menos 4. Aqui o 10 não dá para dividir por 4, mas eu posso simplificar essa fração por 2. Se eu dividir esta fração por 2, eu vou encontrar 5 meios. Veja que eu tenho o 5 positivo e o 2 negativo. Resolvendo regra de sinal mais com menos, eu deixo a minha fração negativa, porque mais com menos dá menos, menos 5 meios. Aqui é o produto da minha raiz da equação do exercício D, tá bom? Vou virar a página, nós vamos para o 3. Já no exercício 3, pessoal, ele diz o seguinte, olha, resolver as equações usando soma e produto, ou, se você não conseguir, calcule pelo delta e resolva usando as fórmulas menos b menos raiz de delta e menos b mais raiz de delta. O que ele está falando aqui? Ou você resolve as equações por soma e produto que eu ensinei vocês, ou vocês resolvem pela fórmula de Bhaskara. Aí é vocês que decidem. Eu vou fazer por soma e produto porque por Bhaskara eu já ensinei. Então, vejam. Aqui, além da soma e do produto, eu tenho que encontrar as raízes, porque a soma encontra a soma dessas duas raízes e o produto encontra a multiplicação dessas duas raízes. Depois eu preciso encontrar a soma e o produto, mas é fácil, quer ver? Veja aqui, eu tenho uma equação, menos x quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Primeiro, eu vou achar os coeficientes da equação, então eu vou pôr aqui no cantinho, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O A é menos 1, o B é 2 e o C é 3. Então, agora eu vou substituir aqui e acho a soma e o produto. Então, menos B sobre A vai ser menos 2 sobre menos 1, certo? Porque o A é menos 1. 2 dividido por 1, 2, menos com menos dá mais. Achei a soma é 2, certo? O produto é C sobre A. O C é 3. E o produto, o coeficiente A é menos 1. Então, dividindo aqui 3 por menos 1, vai dar menos 3, certo? Porque 3 dividido por 1 dá 3, mais com menos dá menos. Esse 2 e esse 3 não são as raízes da equação. Eles são a soma e o produto. Então, eu preciso encontrar dois números que somados deu 2 e que multiplicados deu menos 3. Quem será? Pensem comigo, dois números que somados deu 2 e que multiplicados deu menos 3. Poderia ser menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2, não dá? Então, veja, ó, menos com mais dá menos, eu subtraio e conservo o sinal do maior, que é o 3. Olha lá, menos 1 mais 3, 2. O mesmo número, menos 1 vezes 3, ó, 1 vezes 3, 3, menos com mais, menos. Lembrando que as duas raízes que eu colocar aqui para encontrar o 2, elas têm que ser iguais no produto,
Porque lembra que uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. As duas raízes são essas aqui que eu encontrei fazendo uma regrinha aqui de cabeça de adição e de multiplicação. Então, eu posso falar para vocês que o meu conjunto verdade vai ser menos 1 e 3. Se eu tivesse resolvido essa fórmula por Bhaskar, eu tinha encontrado as duas raízes, uma ia ser menos 1 e a outra ia ser 3. Eu até fiz já, deixei pronto e vou mostrar para vocês. Guardem isso, ó, uma raiz menos 1 e a outra raiz 3. Olha aqui, ó. Resolvi pela fórmula de Bhaskar, achei o delta 16, encontrei as duas raízes, ó, x1, 3, x2, menos 1. As duas raízes, ó, menos 1 e 3. Isso aqui são raízes. Se eu quisesse achar soma pela fórmula de Bhaskar, eu teria que somar. 3 mais menos 1, 2. E o produto, 3 vezes menos 1, 3. Utilizaria as duas raízes, somaria e depois multiplicaria. Acharia a soma e o produto. Então, se não consegue resolver pela fórmula da soma, vocês podem fazer a fórmula de Bhaskar inteirinha e depois somar as duas raízes. Ou, para encontrar o produto, multiplicar as duas raízes. Mas é muito mais fácil resolver a soma assim e o produto assim, né? Entendeu? Então, quando eu pedir a soma, resolva pela fórmula da soma. E quando eu falar de produto, resolva pela fórmula do produto. Vamos para o próximo exercício. Já no exercício C, eu quero a mesma coisa. Resolva as equações. Quando ele pede para encontrar as raízes da equação, ele quer x1 e x2. Ou resolve por Bhaskar ou por soma e produto. Vou fazer por soma e produto. Encontrem aqui A, B e C. E a gente sabe que o A é 1, o B é 2 e o C é menos 15. Então, veja lá. Menos B vai ser menos 2 sobre 1. Aí, menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Essa é a soma das raízes, certo? O produto é o C sobre A. Então, vai ser menos 15 sobre 1. E menos 15 sobre 1 vai dar menos 15. Achei o produto, certo? Agora, que eu achei a soma e o produto, eu preciso de dois números que somados deu menos 2, que é da soma, e dois números que multiplicados deu menos 15. Então, pensem comigo, quem pode ser, de cabeça aí, dois números que somados deu menos 2 e que multiplicados deu 15? Eu sei que 3 vezes 5 dá 15, mas tem que ser negativo. Então, teria que ser o 5 negativo, ó. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. E menos 5 mais 2 dá... Mais 3, perdão, dá menos 2, certo? Então, veja, eu comecei pelo produto, fica mais fácil de encontrar. Eu sei que 5 vezes 3 dá 15, mas para ser negativo, o maior precisa ser negativo. E aqui, utilizando o mesmo que eu utilizei aqui, menos 5 mais 3 daria menos 2. Então, o meu conjunto verdade aqui, as minhas raízes da equação, o meu x1 e o meu x2, é o menos 5 e o 3. Se eu resolver pela fórmula de Bhaskar, x1 e x2, eu encontro esses dois valores. Aí, para achar a soma, eu teria que somar e daria menos 2. Veja aqui, ó, menos 5 mais 3 dá menos 2. E para multiplicar, eu teria que fazer 5 vezes 3, 15. Mais com menos com mais, menos. Daria também, só que fica maior. Vou virar e a gente vai fazer a letra G, que é o nosso último exercício de hoje. Estamos aqui no exercício G, então vamos agora achar os coeficientes da equação. Então vamos lá. Coeficiente A, que é o 1, lembra? Quando não tem nada tem 1. Coeficiente B é o menos 1. E o coeficiente C é o menos 12. Bom, vamos fazer a soma das raízes. Menos B sobre A. Então, olha lá. Menos B, menos com menos dá mais. Vai ficar 1 sobre 1, vai dar 1. Certo? C sobre A vai ser menos 12 sobre 1, vai dar menos 12. Então, eu encontrei a soma e o produto. Então, aqui quer dizer que os dois números vai ter que dar 1. E os dois números vai ter que dar na multiplicação 12. Quem poderia ser? Se a gente pensar na multiplicação primeiro, é mais fácil, porque dois números que dê 12 é 4 vezes 3. Então, eu posso pôr menos 3 e 4, ó, 4 vezes 3, 12, mais com menos, menos. E a mesma coisa aqui, ó, 4 e menos 3.
4 mais com menos 3, seria um parênteses aqui, né? Porque tem dois sinais juntos. 4 mais com menos, menos. Vai dar 1. 4 menos 3, 1. Então, ficou meio borradinho aqui, porque eu precisei arrumar a folha que tava com uma manchinha. Mas dá para vocês entenderem, certo? Então, o meu conjunto verdade aqui vai ser menos 3, primeiros negativos, depois os positivos 4. Gente, quando que eu sei que fica difícil fazer por soma e produto para encontrar as raízes e fica mais fácil resolver por Bhaskara? Vocês vão sempre olhar no coeficiente A. E olha se o coeficiente B e o coeficiente A é divisível, C é divisível pelo A. Então, olha aqui, ó, 1 é divisível por 1 e 12 também é divisível por 1. Então, significa que não vai dar fração no final. Então, fica fácil resolver por soma e produto. Se vocês verem que um desses dois números, do coeficiente B e do coeficiente C, não será dividido pelo coeficiente A, nem perca tempo, faça por Bhaskara, tá bom? Porque daí tem que fazer MMC aqui no final, é complicado, daí eu acho perca de tempo. Joia? Agora os próximos exercícios ficam para vocês. Bons estudos, boa semana a todos, até a próxima aula. Beijos!